Olá a todos. Hoje eu vou falar algumas coisas sobre associação em série, sobre a prática disso, né? As aplicações, né? Não as contas, não vou explicar as formas, nem dar um exercício. E falar umas coisas que eu acho interessante, que eu fui observando com o tempo, eu achei que seria interessante. Aqui eu tenho um circuito, eu estou no simulador QX, né? QCS. É um simulador gratuito, né? Eu gosto bastante, o professor Yuan gosta de usar ele. Mas enfim, aqui eu tenho dois desenhos do resistor, né? Eu botei os dois só para vocês saberem, né, que existe essa forma aqui que a gente não usa muito a forma americana, essa aqui é europeia. Aqui no Brasil a gente usa a europeia. Eu gosto de usar essa quadradinha às vezes quando eu tô com pressa ou tô cansado, sei lá. Por exemplo, às vezes você quer desenhar um indutor, mas no cansaço ali, né, você faz um negócio meio rápido, fica parecido com o resistor, então às vezes eu gosto de usar isso aqui. Na prática não faz diferença nenhuma. Bom, temos essas fórmulas aqui. E a primeira coisa de associação em série, depois eu explico as fórmulas, é que sempre que você associa coisas em série, uma coisa que é interessante, vamos botar uns resistores diferentes aqui, por exemplo, 5.000 ohms e 50 ohms, é bem diferente, né? Quando você associa em série, a corrente elétrica que passa pelos dois vai ser sempre a mesma. Não importa quantas coisas você coloque em série, né, num circuito, idealmente a corrente elétrica vai ser a mesma. Pode ser, se não me engano, em linhas de transmissão elétrica dá uma certa diferença, a distância é muito grande, mas isso é outra história e eu não tenho certeza. Ahn, então, sempre a mesma, então não faz diferença a ordem que você monta o seu circuito, mas na realidade faz. Tipo, fisicamente não vai fazer diferença nenhuma, mas se você tem o plano ali, o esquemático, e tem primeiro o R1 de 5.000 e daí depois o R2, R3 aqui, não sei por que tá R3 não R2, o R2 50 ohms ligado aqui no positivo, daí no negativo da bateria, faça assim. Porque daí você vai estar organizando o teu circuito, né? Então é importante você seguir a ordem certinho do teu planejamento, porque senão na hora deu errado o circuito, na hora de fazer a manutenção ali, descobrir o que está errado, meu Deus do céu. É difícil, é melhor organizar tudo, mas enfim. Temos aqui essas fórmulas, né? Então a primeira aqui é a lei de Ohm, V igual a R. Como a resistência, a corrente é a mesma, a gente sabe que a tensão elétrica em cada resistor vai depender da resistência deles. Obviamente, se olha aqui pela forma, você sabe que a queda de tensão aqui no R1 vai ser bem maior do que a da R2. Vai ser 100 vezes maior, né? A potência que é algo muito estranho, né? Eu demorei um pouco para entender. Porque aqui você tem uma fórmula que a potência é inversamente proporcional à resistência e outra que é diretamente proporcional. Então, como é que funciona isso? Bom, depende da fonte. A gente vai usar sempre fonte de tensão. Fontes de corrente, eu não sei exatamente como elas funcionam. Eu sei que amplificadores, a gente usa um modelo de fonte de corrente às vezes. Mas isso é outra história, vocês não precisam saber isso agora. Foquem na fonte de tensão. O que significa fonte de tensão? Significa que a tensão é constante. Então, se eu tenho aqui uma tensão de 12 volts, esse V aqui é constante. Então, por exemplo, pensa aqui, se eu aumentar a resistência, a minha corrente vai ter que abaixar, porque a tensão vai ficar constante. Então, aumentando a resistência, a corrente diminui. Tá, isso é uma coisa importante para vocês. Aí, agora aqui. Olha essa fórmula aqui. Se eu aumentar a resistência, a tensão continua a mesma e a corrente diminui. Isso significa que quanto maior a tua resistência num resistor, num circuito desse tipo, menor é a tua potência. Então, quando você quiser gastar menos energia no teu circuito, você aumenta a resistência. Quanto maior a resistência, menos energia vai ter dissipada. E então você pode olhar por essa fórmula aqui, né, também, né? Ou por essa. E é bem curioso isso, né? Porque você aumenta a resistência. Aqui nesse caso você aumenta e diminui, a tensão continua constante, então a potência diminui. Nesse caso você aumenta a resistência, então teria que aumentar a potência, mas daí a corrente vai estar diminuindo e aqui ela está ao quadrado, então esse elemento aqui diminui muito mais do que esse, diminui quadrática vezes, eu não sei o termo para isso, mas diminui ao quadrado enquanto o outro diminui linearmente, né? Então, sempre que você quiser aumentar a potência dissipada, você diminui a resistência. Imagina que você tem a resistência de um chuveiro lá, eu quero esquentar mais ele. Então, eu posso pegar isso aqui e botar em 2.000 ohms. Vai aumentar a potência dissipada nesse circuito. Se eu quiser, por exemplo, gastar menos energia, boto aqui, sei lá,
3.000 ohms e aqui 150 ohms, 1.500 ohms, por exemplo. Você vai estar diminuindo a corrente elétrica e diminuindo a potência, por consequência, diminuindo o gasto de energia. Tem até, vocês vão ver em analógica, eletrônica analógica, que vários amplificadores de sinais, né, que a gente não quer uma corrente, não depende, é um amplificador de tensão, a gente sempre quer que a impedância de entrada, que em sinais senoidais é o equivalente à resistência, né? Vocês vão ver isso depois, não se preocupe se não estiver entendendo. Mas a gente quer que essa resistência, na verdade é impedância, né? Mas essa resistência da entrada do circuito seja infinita. Por quê? Porque daí a potência vai tender a zero. E daí o consumo do negócio, do amplificador, tende a zero. Mas isso é outra história. E você às vezes pode querer uma potência mais alta, que nem eu disse, resistência de um chuveiro. Aí agora, uma coisa muito interessante, porque isso aqui, ó, é equivalente a eu pegar um circuito, por exemplo, deixa eu copiar e colar aqui embaixo, é equivalente a eu ter, por exemplo, 4.500. A gente sempre vê isso e os professores lá na teórica dizem, isso aqui é igual, isso aqui é equivalente, não é igual. E eles dizem que não é igual por um bom motivo, porque não é igual. Porque, por exemplo, a queda de tensão nesse resistor aqui de baixo é 12 volts. Aqui não. Aqui você vai ter uma queda aqui e outra aqui. No total dá 12 volts, mas é uma em cada. E uma coisa interessante, por exemplo, se eu diminuir a resistência, digamos que eu tenho esse circuito e eu quero transformar ele num aquecedor, por exemplo. Mas eu diminuo aqui, pá, 15 ohms. Eu diminuir significa que diminuir a resistência, a corrente vai aumentar pela lei de Ohm e a potência vai subir, então ele vai estar esquentando mais. Só que o interessante é que a potência não vai estar aqui nesse resistor que a gente abaixou. Esse resistor fez a potência aumentar, mas ela vai estar nesse aqui. A potência sempre se concentra em série, né, no resistor, no maior resistor. Então, por exemplo, se você tiver 15 ohms aqui, digamos, você tem um circuito lá aquecedor que faz isso. O circuito inteiro vai estar esquentando e você não quer isso, você quer que só um pedaço dele esquente, geralmente, né? Então, o que você faz? Você bota uma resistência alta, um pouco mais relativamente alta, num pedaço e no resto bem baixo, né? Aí ele vai esquentar só nesse pedaço, dissipar só energia praticamente só nesse pedaço. Ele vai tender a dissipar aqui e zero aqui. E é isso.